Você não vai acreditar na bomba que acabou de explodir nos bastidores do Flamengo. Uma negociação que parecia travada, que estava em compasso de espera, agora ganhou um rumo definitivo e pode se concretizar nos próximos dias. O Internacional, depois de avaliar, analisar e ponderar, finalmente deu o sinal verde para uma proposta do Flamengo que pode trazer para a Gávea um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro. E olha, não é especulação, não é boato de rede social. A negociação está avançada, está caminhando, e agora depende apenas de detalhes finais. Mas calma, porque o que você vai ouvir a seguir vai te deixar empolgado com a chegada de um reforço de peso para a P e zaga, e ao mesmo tempo impressionado com a inteligência de José Botto em estruturar uma proposta que agradou ao Internacional. É algo que mostra que o Flamengo está trabalhando nos bastidores, está cumprindo seu planejamento e está montando um elenco para ser campeão em 2026. Então, se você acha que o Flamengo não está se movimentando no mercado, prepare-se, pois as próximas informações têm tudo para incendiar a nação e mostrar que José Botto está fazendo acontecer. Se você ama o Flamengo, se quer receber em primeira mão todas as notícias do Flamengo, já se inscreve agora e ativa o sino das notificações. Aqui você sempre vai ouvir o que ninguém mais tem coragem de contar. Só assim você não perde nenhuma bomba do Mengão, ainda mais quando envolve contratações que podem transformar a zaga rubro-negra. Voltando ao cenário que está deixando a nação em festa, a informação vem direto dos bastidores da negociação e é devastadora para quem duvidava da capacidade do Flamengo de fechar contratações. Isso mesmo que você ouviu. Depois de idas e vindas, depois de propostas recusadas, depois de negociações tensas, o Inter finalmente deu o sinal verde para a transferência do zagueiro de 25 anos para o Mengão. Notícias do Flamengo explodiram nas redes sociais quando a informação foi confirmada. A torcida entrou em êxtase, os grupos de WhatsApp pegaram fogo e a Gávea celebra mais um acerto de José Botto no mercado. E agora, a bola está com os representantes de Vitão, que estão negociando a base salarial com a diretoria rubro-negra. Ou seja, estamos nas etapas finais dessa contratação que promete reforçar a zaga do Flamengo. E vamos falar sobre a proposta que o Flamengo fez, porque ela mostra a criatividade e a inteligência de José Botto em estruturar negociações. Notícias do Flamengo revelam os detalhes completos da oferta. Perdão da dívida de Thiago Maia, 4,7 milhões de euros. Pagamento à vista, 5,5 milhões de euros, em até 10 dias após a assinatura. Bônus, 500 mil euros valor total, aproximadamente 10,7 milhões de euros, cerca de 69 milhões. E esse valor garante ao Flamengo 80% dos direitos econômicos do zagueiro de 25 anos. Você percebeu a jogada de mestre de José Botto? Ele usou uma dívida que o Flamengo tinha com o Internacional, referente ao Thiago Maia, como parte do pagamento. Por Vitão. Isso é gestão inteligente, é saber negociar, é transformar um passivo em um ativo. E para você entender melhor, vamos falar dessa dívida de Thiago Maia, porque ela é central nessa negociação. Quando o Inter contratou Thiago Maia do Flamengo, ficou devendo parcelas ao clube gaúcho. Com o tempo, essa dívida foi acumulando juros e mora, chegando a 4,7 milhões de euros. Notícias do Flamengo indicam que o Flamengo estava cobrando essa dívida, queria receber de qualquer forma e estava até considerando medidas judiciais para garantir o pagamento. Mas José Botto teve uma ideia brilhante. E se a gente usar essa dívida como parte do pagamento por Vitão? E foi exatamente isso que aconteceu. O Flamengo propôs perdoar a dívida de Thiago Maia como parte da negociação e o Internacional aceitou. É uma solução que beneficia os dois lados. O Inter recebe o que tinha para receber, o Flamengo quita uma dívida pendente e ainda garante a contratação de um zagueiro de qualidade. Mas, para quem não conhece ou não acompanha, vamos falar sobre quem é Vitão e por que o Flamengo está investindo pesado nele. Vitor Reis, conhecido como Vitão, é um zagueiro de 25 anos que se destacou no Internacional. Ele tem um perfil que agrada muito os clubes que buscam solidez defensiva. Notícias do Flamengo destacam as qualidades do zagueiro. Bom no jogo aéreo. Vitão é alto, forte e se impõe nas bolas aéreas, tanto na defesa quanto no ataque. Posicionamento inteligente. Ele sabe ler o início, jogo, antecipa jogadas e raramente erra o posicionamento. Saída de bola qualificada.
No futebol moderno, zagueiros precisam saber jogar com os pés e Vitão tem essa característica. Liderança. Mesmo jovem, já demonstra capacidade de organizar a defesa e comandar o setor. Experiência em decisões. Jogou finais, disputou Libertadores, sabe o que é pressão, ou seja, Vitão não é uma aposta. É um zagueiro pronto, com experiência e que pode contribuir imediatamente no Flamengo. E você pode estar se perguntando por que o Flamengo está investindo 69 milhões de euros em um zagueiro. A resposta é simples. A zaga precisa ser reforçada. Notícias do Flamengo apontam que a diretoria e Filipe Luís identificaram que a defesa, apesar de ter peças de qualidade, precisa de mais opções, de mais profundidade no elenco. Com uma temporada 2026 que terá muitos jogos, Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes, ter um elenco robusto na zaga é fundamental. E Vitão se encaixa perfeitamente nesse planejamento. Ele pode disputar posição com Léo Pereira, Léo Ortiz e outros zagueiros, criando uma competição saudável que eleva o nível de todos. E agora vem a parte que ainda está sendo definida, a base salarial. Notícias do Flamengo indicam que a diretoria rubro-negra está negociando diretamente com os representantes de Vitão para acertar os valores e as condições do contrato. Essa é uma etapa crucial, porque de nada adianta o Internacional aceitar a proposta se o jogador não concordar com o salário oferecido. Mas a expectativa é positiva. Vitão sabe que o Flamengo é um clube gigante, que disputa títulos, que tem estrutura de primeiro mundo. Jogar no Mengão seria um salto na carreira dele. Notícias do Flamengo apontam que as conversas estão avançadas e que há otimismo de que um acordo será alcançado em breve. E vamos falar sobre a estratégia de José Botto nessa negociação, porque ela é um exemplo de como fazer negócios no futebol. Primeiro, ele identificou a necessidade do elenco, reforçar a zaga. Segundo, ele mapeou o mercado e encontrou um jogador que se encaixa no perfil buscado, Vitão. Terceiro, ele estruturou uma proposta inteligente, usando a dívida de Thiago Maia como parte do pagamento, o que facilitou a negociação. Quarto, ele foi persistente. Mesmo com propostas iniciais recusadas, ele voltou à carga com uma nova oferta até conseguir o aceite do Internacional. Notícias do Flamengo destacam que essa é a marca de José Botto: profissionalismo, criatividade e resultados. E a nação está cada vez mais confiante no trabalho dele. E como Vitão se encaixaria no elenco do Flamengo? Vamos analisar segundo as notícias do Flamengo. Zaga mais forte. Com Vitão, o Flamengo teria uma opção a mais de alto nível, dando mais segurança para Filipe Luís escalar o time. Competição saudável. Léo Pereira, Fabrício Bruno e agora Vitão disputariam as duas vagas de titulares. Isso mantém todos ligados, ninguém se acomoda. Versatilidade. Tática. Filipe Luís poderia variar entre diferentes formações defensivas, usando zagueiros com características complementares. Renovação do elenco. Vitão tem 25 anos, ou seja, está entrando no auge da carreira. É uma contratação pensando no presente e no futuro. Notícias do Flamengo apontam que a chegada de Vitão seria vista como um upgrade defensivo, uma contratação que eleva o patamar do setor mais importante do time, a defesa. E quando isso pode ser oficializado? Notícias do Flamengo indicam que a negociação está em andamento, mas avançada. Com o Internacional já tendo aceitado a proposta, agora é questão de fechar o acordo salarial com os representantes de Vitão, realizar os exames médicos, assinar o contrato. Se tudo correr bem, Vitão pode ser anunciado ainda em janeiro, a tempo de começar a pré-temporada com o elenco do Flamengo. E olha, o prazo de pagamento de 10 dias após a assinatura mostra que o Flamengo tem capacidade financeira para honrar o compromisso rapidamente. Isso passa credibilidade para o Internacional e acelera o processo. E a nação rubro-negra, como está reagindo a essa notícia? Nas redes sociais, notícias do Flamengo mostram uma torcida empolgada. Vitão vem aí, José Botto não para de trabalhar. Finalmente vamos reforçar a zaga com qualidade. 4,7 milhões da dívida. Please. 5,5 milhões à vista. Negócio inteligente. Se fechar Vitão e Tati Castellanos, o Flamengo vai ser imparável em 2026. Tem aquela parcela da torcida que é mais cautelosa, que prefere esperar a assinatura do contrato para comemorar. Mas, no geral, o sentimento é de otimismo e confiança no trabalho de José Botto.
E para você ter uma ideia do nível de Vitão, vamos fazer uma comparação rápida com outros zagueiros do mercado brasileiro. Vitão tem números defensivos semelhantes aos melhores zagueiros do Brasileirão. Percentual de duelos ganhos, interceptações, bolas recuperadas, tudo acima da média, e aos 25 anos, ele está na idade ideal para um zagueiro. Não é jovem demais a ponto de ser inexperiente, nem velho demais a ponto de estar em declínio. Notícias do Flamengo destacam que trazer um zagueiro nessa faixa etária, com experiência em decisões, é uma jogada certeira para o Flamengo. E, taticamente, como o Vitão se encaixa no esquema de Felipe Luiz? O técnico do Flamengo gosta de zagueiros que saibam jogar com os pés, tenham bom posicionamento, sejam fortes no jogo aéreo, tenham liderança. E Vitão tem todas essas características. Notícias do Flamengo apontam que Felipe Luiz estava de acordo com a contratação, vê Vitão como uma peça que pode agregar ao elenco e está ansioso para trabalhar com o zagueiro. E vamos falar sobre os valores, porque 69 milhões de reais por um zagueiro é um investimento alto. Mas vamos colocar em perspectiva. O Flamengo está adquirindo 80% dos direitos. Vitão tem 25 anos, ou seja, pode jogar no clube por anos. Se ele se valorizar, pode ser vendido para a Europa por muito mais. Ou seja, além de ser uma contratação para o presente, é também um investimento para o futuro. Notícias do Flamengo indicam que José Botto fez as contas, viu viabilidade financeira e por isso avançou na negociação. E tem um detalhe importante que não pode ser ignorado. Ao usar a dívida de Thiago Maia como parte do pagamento, o Flamengo resolve um passivo que poderia se tornar um problema jurídico. Dívidas não pagas podem gerar bloqueios de transferências, processos judiciais e uma série de complicações. Ao quitar essa dívida através da negociação por Vitão, o Flamengo mata 2 coelhos com uma cajadada só. Resolve um passivo e garante um reforço de qualidade. Notícias do Flamengo destacam que essa é uma gestão profissional, pensando não só no esportivo, mas também no financeiro e no jurídico. E sabe qual é a mensagem que essa negociação passa para a nação? O Flamengo está trabalhando. O Flamengo está se movimentando. O Flamengo está montando um elenco para ser campeão. José Botto não está parado, esperando as coisas acontecerem. Ele está agindo, negociando, fechando contratações. Notícias do Flamengo indicam que Vitão é só o começo. Outros reforços estão no radar, outras negociações estão em andamento. E a torcida pode ficar tranquila. O Flamengo vai chegar em 2026 com um elenco forte, competitivo, pronto para brigar por tudo. Então, torcedor, você que acompanha cada notícia do Flamengo, cada movimento dos bastidores, cada negociação do mercado, comemore. O Internacional aceitou a proposta do Flamengo por Vitão. A negociação está em fase final, dependendo apenas do acordo salarial com os representantes do jogador. São 10,7 milhões de euros, cerca de 69 milhões, por 80% dos direitos de um zagueiro de 25 anos, experiente, qualificado e que pode elevar o patamar da defesa rubro-negra. As notícias do Flamengo seguem vivas, pulsando forte no coração de cada apaixonado pelo maior do mundo. E para você não perder absolutamente nada, já deixa ativado o alerta, porque nos próximos dias teremos o anúncio oficial dessa contratação. José Botto está fazendo acontecer. O Flamengo está se reforçando e a nação pode ter certeza. 2026 será um ano de glórias para o Mengão, porque se existe uma verdade no futebol é que o Flamengo não para nunca. E as notícias do Flamengo seguem vivas, prontas para iluminar cada contratação, cada reforço, cada passo rumo a mais conquistas. Fica ligado, nação. Vitão está chegando e a zaga do Mengão vai ficar ainda mais forte. E aí, torcedor, o que você acha? Vitão é a contratação ideal para a Pasca. Do Flamengo, José Botto fez um bom negócio usando a dívida de Thiago Maia. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino, curte o vídeo e compartilha com toda a nação, porque aqui é notícia do Flamengo, 24 horas, sem filtro, sem censura e com o compromisso de contar tudo o que interessa ao verdadeiro torcedor.